Queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria, irmão, estarmos mais um domingo, o dia do Senhor, estarmos juntos, mesmo cada um, na sua residência ou no trabalho, mesmo assim estamos unidos no Senhor através da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, 10 de abril de 2022, então eu gostaria que você, já de antemão, tivesse a sua revista aí em mãos, a sua Bíblia e uma caneta, um papel, para que a gente possa juntos estudar a palavra de Deus. Quero já, antes de orar, aproveitar para que você possa dar o seu like, é aquele joinha que você clica lá, naquele joinha, é muito importante isso, isso ajuda na divulgação dos nossos vídeos, dos nossos materiais. É importante você também fazer um comentário no chat, glorifique a Deus, dê uma palavra de boas-vindas, claro, com muita atenção, sem que você perca a atenção da aula, mas você faça isso. É importante também você participar, caso haja alguma pergunta, você também tem a liberdade de fazer, de forma que a gente deve interagir nesta aula. Isso é muito importante, porque eu daqui, você daí, não pode impedir que haja uma interação. Então vamos fazer isso para a glória de Deus. Pegue a sua revista e eu quero então agora orar para darmos início à nossa aula nesta manhã. Vamos orar? Ora comigo, fecha os teus olhos, cubra a tua cabeça. Senhor, nós glorificamos o teu nome, te adoramos, Senhor, nesta manhã. Muito obrigado por esse dia tão gracioso. Ó Deus, queremos te pedir que o Senhor agora leve cativo a nossa mente, tudo que nós iremos estudar aqui, falar acerca da tua palavra, que surta, Senhor, efeito em nossas vidas por amor de ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, usa-nos por graça e que esta aula alcance poderosamente cada irmão, cada irmã, cada visitante, possa ser abençoado nesta manhã através desta aula. Assim, Senhor, nós oramos, te pedindo e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. A nossa lição hoje, a lição 2, vai falar do sal da terra e luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essas lições têm sido muito preciosas. Tivemos uma aula passada, nossa primeira aula, tivemos um detalhamento sobre o Sermão do Monte, que é exatamente onde essas lições estarão aqui sendo trabalhadas, ministradas. Eu gostaria que você não perdesse nenhuma aula, estivesse sempre atento às nossas aulas. Se caso você não puder assistir neste horário, mas você pode e deve assistir em um outro horário, em um outro momento, porque essas aulas elas ficam exatamente arquivadas ali no nosso canal do YouTube. Então, de forma que todos nós podemos olhar, assistir, aprender, assistir outra vez, ou seja, estarmos sempre aprendendo, se alimentando da palavra de Deus. E hoje a aula 2 vai falar sobre o sal da terra, a luz do mundo, que tem como textuário dizendo assim: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. A verdade prática da nossa lição diz que a influência, presta atenção nisso, a influência de nós cristãos na sociedade, aonde nós vivemos, a nossa influência ela tem que ser inevitável. Ou seja, todo crente de verdade cristão, nós devemos influenciar. Do ponto de vista bíblico, diz aqui a nossa verdade prática, o mundo não pode estar, as pessoas à nossa volta, não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Ou seja, nós seremos sempre diferente deles, a ponto de que eles sempre perceberão em nós alguma coisa diferente ou indiferente. Nós estaremos sempre dando a eles, mostrando a ele alguma coisa da parte de Cristo, alguma coisa em nós vai brilhar, alguma coisa em nós vai temperar, alguma coisa em nós, mesmo vivendo em sociedade, mesmo vivendo neste mundo corrupto, mesmo ao lado de pessoas iníquas,
nós sempre iremos passar de uma forma não desapercebida, mas de uma forma que seremos vistos pela maneira de nós agirmos, pela maneira de nós falarmos, pela maneira de nós nos comportarmos. Tudo isso vai mostrar quem nós somos. Muito bem, eu quero ler com vocês aqui a leitura em classe, que está registrada em Mateus, do capítulo 13 ao versículo 16. Diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então, queridos irmãos, veja que nós temos funções específicas nessa terra. Nós somos comparados a luzeiros, como lâmpadas, como fogo. Veja que coisa interessante. Por quê? Porque o mundo está em trevas, nós sabemos disso. Mas aonde nós estamos, o local que nós estamos sempre brilhando, nós dissipamos as trevas. Por quê? Porque a luz de Deus, que é Jesus, está brilhando em nós. Também como sal, também nós estamos sempre temperando este mundo tenebroso, asqueroso, nojento. Nós, como sal da terra, nós fazemos o contrário, nós temperamos, nós conservamos, nós alimentamos. Então essa é a função de todo o crente. E a proposta dessa lição hoje, que nós iremos estudar, é sobre a importância, como estou dizendo aqui, da nossa influência como cristão neste mundo. Nós devemos sempre influenciar. Isso é algo muito importante. Eu gostaria que você analisasse isso. Porque a grande verdade, infelizmente, é que muitos, se dizendo cristãos, eles não influenciam. Pelo contrário, eles são influenciados. E nós temos a proposta aqui hoje de mostrar que todo cristão, nascido de novo, ele influencia as outras pessoas. Assim, neste assunto, então, nós vamos analisar a partir de metáforas que o próprio Jesus usou, como o sal e a luz, que está presente nesse sermão do monte. E veja, queridos, que Deus conta conosco para influenciar o mundo em que nós vivemos. É por isso que nós não podemos deixar de salgá-lo e nós não podemos deixar de iluminá-lo. Por quê? Porque o Evangelho de Cristo faz isso na vida do cristão. E o Senhor conta comigo e com você para que a gente possa influenciar este mundo tenebroso. Muito bem, vamos então aqui à nossa introdução. Pegue a sua revista. Diz assim a nossa introdução. Nesta lição, vamos enfatizar o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-nos cristão, mas sim fazermos diferença no lugar aonde vivemos. Muito bem. Por que o comentarista está colocando isso? Porque muitas pessoas acham que o título de ser crente, de fazer parte de uma denominação, tem muita gente que acha que isso é suficiente para ela. Não é. Nós, cristãos, devemos fazer diferença onde nós vivemos. Ou seja, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que praticava coisas de pecados não pratica mais. Por quê? Porque agora nós nascemos de novo e somos luz e sal para este mundo. Por isso, diz aqui o comentarista, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus, o próprio Jesus, ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo. Então veja, nós somos discípulos de Jesus. O que é ser discípulo? Ser discípulo é fazer aquilo que o mestre manda. Ser discípulo é aprender com o mestre, é agir de acordo com a vontade do mestre. Quem é o nosso mestre? É Jesus. Nós, os discípulos. Então nós fazemos aquilo que ele manda, aquilo que ele deixou para que nós fizéssemos. Então isso é de muita relevância. Como esta ilumina o lugar de trevas, a luz, e aquela tempera, o sal,
não é, conserva o alimento, somos chamados para influenciar este mundo. Queridos, sempre foi assim. Nós devemos influenciar o mundo. Jesus veio como luz deste mundo e nos deixou esse exemplo, e ele disse que nós também somos luz e devemos agora influenciar as outras. Muito bem. Primeiro ponto aí da nossa revista, o sal tempera e conserva. Olha a definição que está aqui. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Está registrado isso em Jó, também em Marcos, no capítulo 9. Mas não só como tempero, também é usada como remédio e conservante. Olha que coisa interessante. Se você verificar aí em Ezequiel, capítulo 16, você vai perceber que o sal, ele é tido como um remédio e um conservante. E no grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra sal, ou halás, né, esse substantivo neutro. Veja, primeiro, que ele é usado como tempero. Segundo, como uma substância que é um fertilizante para a terra arável. Olha que coisa interessante. Terceiro, como uma substância que conserva os alimentos para que os alimentos não se apodreçam. Olha que coisa interessante. E quarto, também, o sal aqui, ele nos dá uma ideia de sabedoria, de graça ao falar, ao discursar. Colossenses, capítulo 4, versículo 6, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Eu gostaria de ler com vocês na página 379, Colossenses, capítulo 4, versículo 6, diz exatamente isso. Olha o que diz sobre o símbolo do sal como sabedoria e graça ao discursar, ao falar. Veja, Colossenses 4:6, página 379 do nosso devocional. A vossa palavra, olha o que o apóstolo Paulo está escrevendo, a vossa palavra seja sempre agradável. Olha, agradável, temperada com sal, ou seja, com sabedoria, com inteligência. Veja, para que saibais como convém responder a cada um. Olha que coisa interessante. Por isso que eu disse que no início que nós devemos influenciar com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de falar. Então, o crente como sal, ele tem essa palavra agradável, essa palavra temperada, que sabe responder sabiamente às pessoas que estão em volta. Isso é de fundamental importância para nós cristãos. Muito bem, vamos continuar aqui. 2, a importância do sal. Nós vimos a definição, agora a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, e é verdade, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Então veja que a função é de realçar o sabor de um alimento. Olha que coisa mais linda. Nós temos esta função de realçar, de dar sabor, de fazer a pessoa sentir algo agradável. Veja que coisa importante é o sal. Aí que diz, essa função simboliza a vida moderada, a vida equilibrada do crente. Veja, irmãos, olha para a sua vida. Faça uma análise agora de como tem sido o seu comportamento. Será que você tem sido sal para essa terra? Veja se o seu comportamento, como diz aqui, ele é um comportamento moderado, um comportamento equilibrado. Veja, irmãos, a palavra moderação e equilibrada aqui não quer dizer que a pessoa, em algum momento, ela não vai ser firme, ela não vai ser enérgica. Não é isso. A questão aqui da moderação e de equilíbrio traz a ideia aqui de boa influência. Como diz aqui o comentarista, de influenciar as outras pessoas. Essas outras pessoas, ou seja, o mundo, as pessoas que estão no mundo. Então, quando você está diante de um ímpio, diante de uma pessoa que não é cristã, como é o seu comportamento? É um comportamento moderado ou não?
É um comportamento completamente destemperado, agitado, impaciente. Você é uma pessoa equilibrada ou uma pessoa desequilibrada? Como tem sido o seu comportamento? Ou seja, isso reflete quem você é, ou seja, aquilo que você está transmitindo, quem você é para as pessoas. E Jesus disse que nós somos sal da terra, nós devemos temperar as pessoas, nós devemos levar sabor às pessoas. Muito bem. Outra função, diz aqui o comentarista, do sal é a de preservar o alimento da deterioração, ou seja, da podrificação, para que não fique fedendo, para que não fique podre. Os irmãos sabem muito bem que o sal faz isso. O sal conserva o alimento. Então a função aqui é preservar. Olha que coisa. Muito bem. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-se no sal, deixando-a na salmoura. Eu não sei, talvez os mais novos nunca viu isso. Os mais antigos, sim. Né, há alguns anos atrás, a energia elétrica era algo escasso, nem todos tinham energia elétrica. E como se fazia para conservar a carne, né, o alimento? Então, fazia uma salmoura, que é uma água bastante salgada, e deixava o alimento neste lugar a fim de conservá-lo. Depois tirava, passava uma outra água e o alimento poderia ser consumido, não havia, né, ficado podre. E esta é a função. Então essa função traz uma ideia, diz aqui o comentarista, de oposição ao mundo. Enquanto o mundo apodrece tudo, enquanto as pessoas no mundo têm, por causa do pecado, tudo que pega, tudo que faz, todo o comportamento apodrece, estraga, nós cristãos, como sal, nós somos diferentes. Nós conservamos, nós mantemos, certo? Olha que coisa. Então veja aqui, que no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual, nós devemos agir de forma diferente. 1 João capítulo 5, 19 diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não serve, é o mundo. Nós, cristãos, somos diferentes. Terceiro, o cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais. Olha, veja, a fim de que a gente se oponha aos valores do mundo. Então nós, como sal, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de expressar, o nosso comportamento, como eu estou dizendo aqui a vocês, deve ser de valores morais e de valores espirituais, porque é isso que o Evangelho faz na vida do crente. Ele muda quando uma pessoa não tem valor, que ela recebe Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela passa a ter valor, ela passa a ter moral. Uma pessoa que era imoral, agora ela passa a ter moral. Uma pessoa que era carnal, agora ela passa a ser espiritual. E com essa atitude, com este comportamento, a gente se opõe aos valores do mundo, porque nós sabemos, temos visto que os valores do mundo estão totalmente corrompidos e mais, querem corromper os valores de nós cristãos. Como a família, como a religião e outras coisas mais. Eles querem o tempo todo estragar, apodrecer essas coisas. E nós devemos então nos opor a isso, firmes. Por quê? Porque nós somos de Jesus, nós somos sal dessa terra e nós temos a função de conservar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então veja, diz aqui, não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo. Veja, queridos, o Senhor, quando fez a oração sacerdotal, ele orando ao Pai, ele disse: Pai, não quero que os tire do mundo. Veja, nós não estamos fora do mundo, nós estamos no mundo. Nós trabalhamos, nós estudamos, né? A gente está envolvida com as coisas do mundo, porém nós não estamos
compactuando, nós não somos do mundo, nós estamos fazendo as coisas que precisamos fazer, mas sempre com a ideia de que a nossa identidade verdadeira, a gente tem que prevalecer, tem que influenciar em relação a tudo que nós estamos vivendo neste mundo. Até que, de acordo com as palavras do nosso Jesus, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Veja, nós somos o sal dessa terra. Então, todo crente, ele é sal dessa terra. Por isso que é importante sempre analisarmos a nossa vida, a nossa conduta. Eu estou influenciando as pessoas ao meu redor ou eu estou me deixando ser influenciado? O verdadeiro cristão, repito aqui, aquele que nasceu de novo, ele é um influenciador. Ele influencia porque ele é sal da terra. Me permita, irmãos, eu quero aqui fazer uma brincadeira, um lúdico aqui com vocês. A gente vem tentando tornar as aulas mais dinâmicas. Eu gostaria de fazer aqui uma brincadeira, mas a gente chama de lúdico, é algo interessante, para que vocês possam compreender exatamente tudo aquilo que a nossa lição, né, nos explicou até agora, tudo aquilo que nós falamos agora. Vocês estão observando aí da casa de vocês 3 copos de água. Eu tenho aqui 3 pacotinhos de sal, ok? Vou colocar aqui o pacotinho aqui perto de cada copo d'água. Muito bem. O que eu quero passar para vocês? Os copos aqui com água representam o mundo, tá? Tudo que tem no mundo. As tristezas, as lutas, a impaciência, as orgias, o paganismo, a idolatria, a impaciência, tudo aquilo que está no mundo, que prevalece no mundo, a pornografia, o adultério, a prostituição, tudo que tem no mundo está aqui, representado por esses 3 copos com água. 3 copos com água. Então, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que vai contra as coisas de Deus, contra a vontade de Deus, está aqui representada por esses 3 copos de água. Muito bem. E eu tenho aqui o sal. E nós sabemos que o sal, que foi usado como uma metáfora de Jesus, ele nos representa. O sal deve ser o crente. Então, veja bem, se eu pegar esse primeiro sal aqui, no primeiro copo, e não abrir aqui o sal, e não colocar o sal aqui dentro, o que vai acontecer? O sal está até próximo aqui do mundo, mas ele não vai fazer diferença. Ele não vai mostrar para que ele serve. Se eu não abrir esse pacotinho aqui e não despejar aqui dentro, né, deste copo que simboliza o mundo, se eu não fizer isso e apenas colocar ao lado, veja, ele está próximo do mundo, ele está aqui, até junto aqui ao mundo, mas para nada serve. Para nada serve, não tem significado nenhum, não tem valor nenhum, não causou nenhuma influência, não mexeu com nada, não mudou absolutamente nada. Então, este envelope que aqui tem um salzinho corresponde a um tipo de crente que deveria influenciar, que deveria mexer no sabor, impactar, mas ele está ao lado. Ele não está preocupado com isso. Ele sabe que é sal da terra, mas ele não age como sal da terra. Ele não se mistura ao ponto de influenciar o mundo. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é este salzinho aqui, no segundo copo. Lembrando que o copo simboliza, né, representa aqui o mundo. Mas eu não vou abrir este envelope, e os irmãos sabem que aqui tem um sal, e eu vou jogar dentro do copo, e nós vamos perceber que, na verdade, a água não vai ficar temperada,
a água não vai ficar salgada. E, pelo contrário, o que está acontecendo aqui é que a água ela está tomando o envelope, está molhando o envelope, ou seja, o que deveria influenciar está sendo influenciado. O sal deveria estar aqui temperando, não está temperando. Mas a água está inundando o envelope, está molhando o envelope. É o crente que na escola, em casa, no trabalho, ele ao invés de influenciar, ele se deixa influenciar. Ele deveria agir como sal, ele não age como sal. Ele está escondido. Ele não fala do amor de Deus, ele não evangeliza, ele não transmite que é cristão, ele se esconde. Ele participa com as coisas do mundo, ele se deixa ser levado pelas coisas do mundo, ele está totalmente influenciado, está vivendo uma vida de pecado. Deveria ser o sal para temperar este mundo, para temperar esta água, para dar sabor a esta água, mas não. O que nós vimos aqui, que mesmo ele estando aqui no mundo, ele está completamente influenciado, completamente molhado, mas não deu sabor à água. Então tem muito crente assim, crente que, como o primeiro copo, que não se envolve absolutamente, outros que se envolvem, mas não influenciam, são influenciados. Olha que coisa terrível. E o terceiro copo aqui, representando também o mundo, e eu vou então aqui abrir este envelope e eu vou jogar o sal aqui dentro desta água, que é assim que todo crente nascido de novo precisa fazer. Veja agora que agora esta água tem um sabor diferente. Agora esta água está misturada. Veja que o sabor agora modificou. Por que modificou? Porque agora ela está temperada, tem o sal. Então, se eu beber agora desta água, ela não tem mais o mesmo sabor dela, porque agora está salgada. Ou seja, o sal influenciou o mundo. Não foi a água que influenciou o sal, mas o mundo que influenciou o sal. Mas o sal agora temperou. Esta é a função do crente. Esta é a nossa função. Tudo que nós falamos aqui na lição até agora, é isso que nós devemos fazer. Nós não podemos estar ao lado, mesmo que estamos próximos, mas ali sem fazer absolutamente nada. Nós não podemos ser crentes assim. Nós não podemos ser crentes que acaba sendo influenciado, como esse segundo copo aqui, mas nós devemos ser como esse terceiro, que quando eu jogo aqui, eu misturo, agora tem um novo sabor. Então, queridos irmãos, esta é a função do crente. Nós devemos, como o terceiro copo representa o mundo, nós precisamos influenciar. Eu espero, irmãos, que com essa dinâmica vocês tenham uma compreensão melhor da função que nós temos neste mundo, daquilo que nós devemos praticar e viver neste mundo. É apenas uma dinâmica, eu espero ter contribuído com o vosso entendimento. Muito bem, vamos dar continuidade aqui à nossa revista. Vamos aqui para o segundo ponto, onde fala que a luz ilumina lugares em trevas. Vamos lá. Então, um conceito físico e metafórico. A luz, diz aqui, ele procede de corpos celestes. Por exemplo, a estrela. O Sol é uma estrela, de uma grandeza fora do comum. E aí, essa estrela, que é o Sol, por exemplo, ela joga a sua luz para a Lua e aí reflete no planeta, em outros planetas. Então você veja que traz claridade, por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-las visíveis. Assim também a lâmpada, ela também emite luz, veja. O fogo também, ela espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Nós saímos da metáfora do sal e agora estamos entrando na metáfora da luz, que é exatamente isso. O mundo
é um lugar de trevas, de escuridão, ou seja, as pessoas não enxergam a verdade, elas não sabem para onde estão indo, elas estão perdidas. Se você já brincou de tampar os olhos e andar no escuro, você vai se lembrar de que você não sabe o que tem na sua frente, você não sabe o que te espera, você pensa que está no lugar quando você vai tocar, apalpar algo, você não está. Por quê? Porque as trevas, ela faz isso, ela não te dá a clareza, a percepção daquilo que você precisa enxergar. E nós, como luz, nós clareamos, nós abrimos os olhos, nós, como luz, nós trazemos a verdade dos fatos, aquilo que é verdadeiro para a humanidade, para a salvação do homem. Então diz aqui, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus, porque Ele é a luz inacessível que clareia todas as coisas. A Jesus, vamos ler que fala a respeito de Jesus na página 292. Pega a sua Bíblia, abra comigo em João, no capítulo 1. João capítulo 1, versículo 4 e 6, o nosso devocional 292. Eu quero ler porque essa palavra luz, ela diz a respeito de Jesus. E João, no capítulo 1, no versículo 4 até o versículo 5, se eu não me engano, diz assim: nele estava a vida. Olha que coisa linda. E a vida era a luz dos homens. Por quê? Porque em Jesus nós passamos a enxergar o que é de verdade. Nele tudo se esclarece. Nele está a verdade dos fatos. E continua, versículo 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ou seja, nós precisamos focar em Jesus, porque esta luz que é Jesus, ela resplandece nas trevas. Agora, há homens que rejeitarão, como sempre o rejeitaram. E aí vai dizer aqui que esta metáfora também, ela é também para a palavra de Deus. Salmo 119, que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então, olha que símbolo, quando Jesus fala da luz, que coisa maravilhosa. E aqui também dá aos seus discípulos, como nós vimos aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. E como luz do mundo, nós que somos luz do mundo, não pode se esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque uma cidade lá no monte, ela clareia pelas suas luzes ali, ela reflete, não tem como esconder. E assim é o verdadeiro cristão, o discípulo de Jesus. Bem, agora vamos ver o cristão, então, como luz. Nas palavras de Jesus, não há dubiedade. Observe que ele não disse assim, vós deveis ser a luz, mas ele já foi, né, firme na palavra, já foi enfático, não dando dupla interpretação, ele já afirmou que vós sois a luz do mundo. Então veja, meus irmãos, que está descrito aqui que no reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva, que ele viva como a luz do mundo. O que Cristo espera de mim e de você é que a gente seja um luzeiro, aquele que vai levar a clareza, aquele que vai mostrar o que realmente é verdadeiro, o que tem de fato, aquilo que está obscuro, aquilo que está vedado aos olhos daqueles que não têm Jesus. A função do crente, a minha função, a sua função, como luz deste mundo, é clarear, é que demonstre ao mundo a verdade.
Cristo brilhando em nós, Cristo brilhando em mim e em você, e nós refletindo ao mundo, para que o mundo conheça quem é Jesus. Ao referir-se ao crente como luz, diz aqui, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Aquilo que eu disse também do sal, agora nós estamos dizendo da luz, as boas obras. Aquilo que reflete o meu comportamento, as minhas atitudes. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, a vontade de Deus é que nossas boas obras resplandeçam como uma luz e sejam vistos por todos os homens e estes passem a glorificar a Deus. Então veja, irmãos, nós devemos brilhar de um jeito, ser luz para esse mundo de um jeito que cause uma vontade dos outros serem como nós. O nosso comportamento, os nossos frutos, as nossas boas obras, né, aquilo que nós praticamos de bom, deve ser de uma maneira tão graciosa, com luz, ou seja, sem esconder nada. Sabe, por exemplo, nos negócios, nas compras e nas vendas, na forma de agir com os outros, na palavra, que as pessoas dizem que hoje a palavra não vale mais nada, mas para o cristão vale. Então, é este comportamento, são essas boas obras, eu compro e eu pago, certo? Eu dou uma palavra que vou fazer e eu faço. Ou seja, o crente é sim, sim ou não, não, como disse o apóstolo Paulo. Isso deve causar um impacto nas outras pessoas, naqueles que não são crentes, a fim de que eles tenham vontade de fazer a mesma coisa que nós fazemos. Muito bem. Terceiro, a luz em lugar de trevas. Vamos ver isso aqui. Luz em lugares de trevas. Quando disse que não pode se esconder, ou esconder uma cidade edificada sobre um monte, Jesus, ele estava se referindo à impossibilidade de esconder o brilho da luz. Então, no reino de Deus, cada crente, cada cristão é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Veja, irmãos, eu tenho o hábito de dizer o seguinte, tem muita gente que quer brilhar dentro da igreja. Tem muita gente que tem a facilidade até de brilhar dentro da igreja. Ou seja, de demonstrar que é cristão entre quatro paredes. Queridos, o lugar que nós devemos brilhar mais ainda, é no mundo. É na rua onde moramos, é com os nossos vizinhos, é dentro de casa, a esposa com o marido com a esposa, os pais com os filhos com os pais, no trabalho, na faculdade. Nesse lugar, nós devemos brilhar o tempo todo. Tudo que fazemos, tudo que é o nosso agir, o nosso mover, as nossas intenções, as nossas motivações, tudo deve o tempo todo estar brilhando para este mundo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio das boas obras. Então veja, entretanto, é preciso atentar para essa verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Esta é uma verdade, querido irmão, querida irmã, que você precisa entender nesta manhã. Se você não tem capacidade de brilhar em meio às trevas, ou quem sabe as trevas já te sucumbiu, você não está brilhando mais, eu quero te dizer que falta em você a força, o poder do Espírito Santo na sua vida. Todo crente que tem o Espírito Santo, ele brilha poderosamente. Eu quero convidar você, nesta manhã, a ser revestido do poder
do poder do Espírito Santo, do poder que vem do alto. Você veja bem em Atos, no capítulo 2, quando aquele vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, e aí foram as pessoas ali que estavam reunidas, orando, batizadas com o Espírito Santo, foram vistas sobre elas línguas como de fogo. Olha que coisa interessante, porque a luz, o fogo simboliza o poder do Espírito Santo, e é isso que o crente precisa do poder do Espírito Santo para brilhar em meio às trevas, para brilhar neste mundo com o seu comportamento, com as suas atitudes, com suas palavras. Então eu convido você nesta manhã a ser cheio do poder de Deus, a buscar o Espírito Santo, a ser revestido de poder, para que você possa brilhar, possa demonstrar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, em boas obras, em bons comportamentos, em boas atitudes, para a glória dele. Convido você nesta manhã a fazer isso em nome de Jesus. Muito bem, vamos agora para a nossa outra parte da lição, parte 3, que fala sobre discípulos que influenciam. Então, sendo sal, vamos voltar agora sobre o sal, mais uma vez. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Vocês viram que quando eu joguei aquele sal dentro do copo que simboliza o mundo, a água permaneceu na mesma cor. Ela não mudou de cor, mas de maneira silenciosa, oculta, o sabor mudou. E é exatamente isso. Nós atuamos assim. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. O que nós estamos dizendo? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Abra sua Bíblia comigo, página 273, 273. Olha o que a palavra de Deus diz a mim e para você. 2 Coríntios 4,16 diz assim: porque por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, ou seja, ainda que a gente sofra o cansaço, a fadiga, ainda que o nosso corpo aqui, esta carne, ela seja machucada, ferida, cansada, por algum tipo de doença, alguma coisa assim, né? Seja corrompida, o interior, contudo, se renove de dia em dia. Então veja que o nosso homem interior, a nossa alma, ela precisa se renovar a cada dia. Para quê? Para que a gente possa testemunhar publicamente o que Jesus fez em nós. Queridos, essa é uma realidade que, né, nós não temos como fugir. Nós vamos envelhecendo, né, o nosso homem exterior, esta capa aqui, ela vai envelhecendo, ela vai se cansando, mas por mais que isso aconteça, o nosso homem interior, ele se renova de dia e dia em Cristo Jesus. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós, ela precisa refletir Cristo. Então não é mais aquilo que eu sou, aquele velho homem já não existe mais, ele morreu com Cristo e agora ressuscitou numa nova vida. O homem do passado, aquilo que ele praticava de más obras, né, no passado, ele não pratica mais. Por quê? Porque este homem interior agora ele está renovado, como disse aqui, que ele seja renovado de dia em dia. Muito bem, o nosso testemunho assim, nesse sentido, não será titubeante, ou seja, não vai ser um testemunho que hoje está bom, amanhã está ruim, hoje está bom. Não, nós não podemos ser crentes assim. Já viu aqueles crentes que parece que tem dia que vai decolar, que parece que vai voar como um foguete, mas tem dia que ele parece estar como uma tartaruga, está lento, está devagar, não tem expressão. Não, nós precisamos dia após dia, renovando o nosso homem interior, buscando a Deus por sua graça, como sal da terra, como luz do mundo, testemunhando de Jesus o nosso Senhor. Assim o sal poderá
está fora do saleiro, espalhando por todo o mundo. Quando você se renova na palavra de Deus, todo dia, quando você se renova na oração e no jejum, frequentemente, todos os dias, você tem condições de temperar o mundo, você tem condições de brilhar neste mundo. Sendo luz, como luz, o cristão deve brilhar na família, deve brilhar na escola, deve brilhar na universidade, no trabalho, ou seja, em todos os ambientes da sociedade, o crente deve brilhar. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Tem muito crente que se esconde, tem muito crente que tem vergonha de dizer que é de Jesus, que é evangélico. Queridos, isso é uma grande verdade. Cuidado com o seu comportamento, cuidado com as suas atitudes. Tome uma posição firme no seu trabalho, tome uma posição firme na sua escola, na sua rua, junto à sua vizinhança. Todos eles precisam saber que você é cristão, que você teme a Deus, que em você brilha a luz de Jesus. Então, veja aqui, os seguidores de Jesus não podem se esconder, eles são chamados a andar na luz como Deus na luz está. Então, logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas, não há comunhão da luz com as trevas. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sobre sua palavra. Então veja, queridos, nós precisamos da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho, porque com a palavra de Deus nós iremos sempre refletir a vontade de Jesus em nossas vidas, conhecedor da palavra, por isso que nós, pastores aqui, estamos sempre incentivando você, crente, a ler a Bíblia, ler o seu devocional constantemente, para que este evangelho permeie a sua vida, ao ponto de aonde você estiver, você possa brilhar, a luz de Cristo brilhar na sua face, brilhar no seu rosto, brilhar nos seus olhos, o fogo do Espírito Santo, essa chama poderosa que clareia, que reflete aonde chega, possa estar na sua vida. Então, a palavra de Deus é fundamental para você. Muito bem. A influência cristã. Terceiro aqui. Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Este tesouro é a verdade do Evangelho. Veja que as pessoas, elas têm a mania de juntar tesouros no mundo. Nós precisamos, como crente, ter a mania de juntar este tesouro em nossos vasos, que é o Evangelho, que é a palavra. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Ou seja, tudo isso que nós adquirimos, tudo isso pela palavra, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que o Evangelho tem feito em nossa vida, nós devemos testemunhar, nós devemos pegar como uma bandeira e sacudir para que o mundo veja. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico, ou seja, que ele se afaste do mundo, não, porque tem gente que, eu não vou me envolver, eu não vou, né? Tem muita gente que me pergunta assim, pastor, eu trabalho numa empresa e vai haver uma festa na empresa, pastor, tem muitas coisas lá do mundo, pastor, o que eu faço? Várias pessoas me perguntam, eu sempre digo, você vai. E é lá que você vai brilhar, o seu comportamento, a sua atitude. Você não vai se envolver com as coisas do mundo, com as coisas que eles estão praticando nessa festa, mas você vai ser um exemplo, você vai ter uma postura diferente, a sua bandeira ali vai ser balançada, eles vão perceber que você é diferente. É assim que nós devemos nos comportar. Então, não devemos ser, como diz aqui o comentarista, excêntrico, ou seja, a gente fugir dessas coisas, não comparecer a estas coisas. Pelo contrário, devemos estar ali e influenciar aqueles que estão ali. Influenciar. O problema é que muitos vão a esses lugares e são influenciados. O seu comportamento é igual e muitas vezes até pior do que aqueles que não têm a Jesus. Então, nós devemos
fazer e agir dessa forma. Então aqui, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria. Você sabe o que é um embaixador de uma pátria? Toda pátria tem os seus embaixadores. Ou seja, aqui no Brasil nós temos várias embaixadas, do Japão, dos Estados Unidos, ou seja, eles representam a nação. Eles não são daqui, mas eles estão aqui. Então, por exemplo, um embaixador do Brasil que está na Itália, ele não é italiano, ele é brasileiro, mas ele representa a nação brasileira, ele está ali representando o nosso povo, a nossa cultura, tudo que nós somos. Nós somos embaixadores de Cristo. Então, quando eu estou num ambiente como no trabalho, numa festa, na escola, que é o mundo, ali eu sou embaixador de Cristo, eu represento Jesus. Então, o meu comportamento é diferente, a minha atitude é diferente, minhas palavras são diferentes. Ou seja, eu sou um embaixador de Jesus. Né? Então, veja bem aqui, o comentarista coloca assim, as nossas referências. Olha, ali tem que haver longanimidade, mansidão, moderação, ou seja, o fruto do Espírito é aparente, o fruto do Espírito é visível, todos conseguem perceber o fruto do Espírito na vida deste cristão, dessa pessoa que é luz, que é sal. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará aqueles que estão ali perto de você, perto de nós, levará esses homens a glorificar a Deus, Queridos, o nosso comportamento, a nossa atitude deve fazer isso aos outros. Não, ele é diferente. A maneira dele agir é diferente, o comportamento dele é diferente. O jeito dele, ou seja, eu não preciso ser carrancudo, eu não preciso ser uma pessoa introvertida. Eu posso ser alegre, eu posso brincar, eu posso sorrir e devo fazer essas coisas, mas de forma limpa, de forma pura, de forma graciosa, de forma longânima, como diz aqui o comentarista, ou seja, mostrando as boas obras. Isto é brilhar em meio às trevas. Agora veja o que o apóstolo Paulo, aqui o comentarista coloca em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, um conselho que ele dá a nós. Olha só, veja prudentemente como vocês andam. Então, observe o comportamento. Precisamos observar o nosso comportamento. Veja como nós estamos andando. Veja como nós estamos agindo. Não como nécios, ou seja, não como tolos, não como sem sabedoria, sem conhecimento, não. Tá? Mas como sábios. Então é isso que o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5 nos orienta. Nós precisamos sermos prudentes, andarmos prudentemente, observando, não como tolo, não como nécios, mas como sábios. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos dá sabedoria. Devemos estar temperados com o sal da sabedoria, da palavra, com a luz da palavra de Deus. Nós devemos agir desta maneira. Muito bem, queridos irmãos. Eu quero, neste momento, dar a você a oportunidade de ofertar. Esse é um momento muito, muito gracioso, muito singelo, de uma expressão muito linda. Todo cristão generoso, todo crente que serve a Deus com liberalidade, com seus dízimos, as suas ofertas, os seus votos, todo crente que faz isso, ele demonstra uma gratidão, ele reconhece que realmente o Senhor é o Deus da vida dela. Então eu quero, neste momento, te dar essa oportunidade. Vai aparecer no canto do vídeo aí a ferramenta do QR Code para que você possa fazer isso. Você pode trazer a sua oferta à noite. Eu gosto de ajudar os irmãos a não misturar as suas ofertas. Você tem a oferta da manhã, ou melhor dizendo, a oferta da escola dominical, como você tem também a sua oferta do culto à noite. Então, faça isso de forma singela, traga a sua oferta
de forma que o Senhor vai abrir as comportas do céu, Ele estará abençoando a sua vida, prosperando a sua vida, na saúde, nas finanças, né, na sua despensa, tudo isso por louvor da glória dele. Quero lembrar aos irmãos, aproveitando das ofertas, dos nossos votos, que é de suma importância. Nós fizemos um voto ao Senhor, que nós iríamos todo mês contribuir. Nós fizemos um voto de 60 meses, então quero lembrar você, para você fazer a sua contribuição, entregar o seu voto. Você que não fez ainda o seu voto, queira fazer, você pode fazer um voto. Nós fizemos de vários valores, aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Pastor, para que é esse voto? Nós estamos na iminência de adquirir um espaço maior de culto, nós precisamos comprar um espaço maior de culto. Então eu quero dar a você a oportunidade, que ainda não fez o seu voto, de fazer também nesta hora o seu voto. Nós precisamos de que você faça um voto de 60 meses, com aquilo que o Senhor colocar, o valor que o Senhor colocar no seu coração, para que você possa ajudar também esta obra. Faça isso, que nós também estaremos orando por você, para que Deus abra as portas do céu e você possa, além de ser participante desta obra, você possa experimentar essa graça de Deus na sua vida. Amém? Vamos então, irmãos, para a conclusão dessa lição. E diz aqui que neste mundo dominado pelas trevas do pecado, esse mundo em que nós vivemos, só a influência dos servos de Deus, dos cristãos, para promover uma verdadeira mudança nesta sociedade. A igreja, ela é a coluna deste mundo. A igreja tem a responsabilidade de temperar e de clarear. Veja, irmãos, isso é tão sério, que o mundo vai de mal a pior porque nós cristãos não temos tomado a nossa devida posição. Nós não estamos influenciando. Nós, como igreja, somos os maiores responsáveis por este mundo estar caminhando de mal a pior. Então, se a nossa sociedade, se o nosso Brasil, se o nosso povo não vai bem, a imoralidade imperando, a desonestidade, a prostituição e as outras coisas mais, é porque a igreja não tem se posicionado. Nós não estamos temperando como sal e não estamos clareando como a luz. Precisamos fazer isso. E essa mudança, essa influência tem que partir de nós. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e assim glorifiquem a Deus, o nosso Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Então, o nosso testemunho, o nosso comportamento é de suma importância. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, nós exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo, e nós veremos os homens sendo transformados pela palavra de Deus, pelo Evangelho. Se nós agirmos assim, sinceramente, como sal da terra e luz do mundo, nós iremos ver as pessoas sendo transformadas pelo poder da palavra. Então, essa é a responsabilidade de todo crente, de todo cristão. A minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Que esta manhã, queridos irmãos, a gente possa assumir totalmente essas responsabilidades. Porque Jesus disse que nós somos luz e nós somos sal. Luz para este mundo, sal para esta terra. Que o mundo possa ver em nós, que como está escrito aqui, que a luz ela não pode se esconder, a luz ela não pode estar debaixo da cama, debaixo da alqueire, mas tem que estar no alto, tem que estar num lugar onde clareie tudo, onde brilhe tudo. E assim, diz aqui o versículo 16, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que eles nos vejam como estrelas, para que nos vejam brilhar, porque nós como astros,
como pó para o estar, de forma nenhuma, diz aqui o versículo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esta é a nossa missão. Que o Senhor faça esta obra poderosa em nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe você nesta manhã, para a glória de Deus. Fique em paz, em nome de Jesus, e eu quero orar agora, encerrando esta lição. Vamos orar? Ore comigo. Senhor, nós glorificamos o Teu nome por essa oportunidade, por esta aula. Ó Senhor, esta responsabilidade de sal da terra, luz do mundo, essa responsabilidade é nossa, Senhor. Que a gente venha, Senhor, então exercê-la de forma, Senhor, graciosa, prudente, ó Senhor, de uma forma nítida neste mundo, para que eles percebam, Senhor, aquilo que o Senhor fez em nós, também possa fazer na vida deles, para que, como diz a tua palavra, que a gente resplandeça em meio a essas trevas, para que os homens vejam a luz do Senhor brilhando em nós, e nisso o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Faça isso, Senhor, na minha vida, na vida deste irmão, desta irmã, dos nossos irmãos que estão nos visitando. Faça isso poderosamente, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos use, Senhor, por louvor do Teu nome. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.